Olá, meu nome é Emerson Wolanski e eu estou aqui para trazer subsídios para a lição número 5 da turma de jovens da CPAD. O título é Ansiedade, a antecipação do tempo. E meu foco será sobre esta palavrinha, a ansiedade, tão comumente falada, pelos diversos meios de comunicação e tudo mais. E eu quero trazer alguns aspectos psicológicos da ansiedade e físicos também. E como a palavra de Deus pode nos auxiliar no entendimento e também na resolutividade em relação à ansiedade. O texto áureo está lá em 1 Pedro 5 e 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuidará de vós, ou ele tem cuidado de vós. Perceba que a palavra de Deus, em diversos momentos, você pode ver aí na sua lição, ela cita a importância do cristão pensar, do cristão entregar o seu futuro a Deus e não ficar demasiadamente preocupado com isso. Você pode acompanhar os subsídios que eu disponibilizei lá no site da eb-blumenau.com.br, se eu não me engano. E no primeiro subsídio eu coloquei assim, os mecanismos psicológicos da ansiedade. E eu começo falando sobre o estresse. O que é o estresse? Primeiro, o estresse, a ansiedade não é algo somente espiritual. Isso tem muito a ver com o físico, com a forma como que a pessoa pensa e reflete, ou a forma como a pessoa interpreta as questões que lhe chegam e o que ela pensa sobre o futuro disso. Já vou dar os exemplos práticos. Estresse é a resposta das pessoas aos eventos cotidianos que as ameaçam ou as desafiam. Por exemplo, um exame, numa prova escolar, você começar um novo emprego, isso são fatores que nos causam um certo estresse. Você está próximo de uma pessoa que você está apaixonado, isso lhe causa determinados comportamentos fisiológicos e que vem misturado com emoções. O estresse ele pode ser positivo quanto negativo. Geralmente, o negativo, a gente andar no trânsito, um trânsito caótico, uma possibilidade de chegar atrasado e tudo mais. Esse é um estresse que nos causa um mal-estar. Porém, a gente pode se estressar organizando uma festa, a gente pode se estressar começando no novo emprego. São os estresses que a gente procura, que é muito bom entrar naquele curso que a gente gostaria e lá ter uma prova. Então a gente faz, se sente um pouquinho mal, ansioso, mas a gente resolve. Esse é o estresse positivo. O que acontece é basicamente o seguinte: todos nós, no decorrer do dia, nós experimentamos esses estresses na nossa vida. Durante todo o dia. Imagine como se fosse um gráfico, e temos determinados níveis de ansiedade, de estresse, e isso é normal. O problema é quando nós temos isso, quando constantemente pensamos sobre o futuro como algo ameaçador. Aí sim, temos um problema muito grande. Todas as pessoas passam pelo estresse. E eu vou explicar para vocês o modelo cognitivo. Modelo cognitivo é um método pedagógico que alguns psicólogos norte-americanos desenvolveram para estudar sobre como as pessoas pensam e por que elas se comportam do jeito que elas se comportam. Tudo acontece primeiro numa situação. Situação, muitas vezes nós não temos culpa nas situações, nós não temos controle sobre elas, elas simplesmente acontecem. Então, nossos órgãos sensoriais captam aquilo. O que acontece? Vem o segundo passo. O segundo, nós interpretamos aquilo que aconteceu. Se eu interpreto algo como algo ameaçador ou não importa. Essa interpretação vai gerar uma emoção ou um sentimento. Experimentando essas emoções e sentimentos, o nosso corpo vai responder como, por exemplo, se eu penso que algo ruim vai acontecer comigo e eu fico com medo, é normal que meu coração palpite, que uma série de reações fisiológicas aconteçam com o meu corpo. Dor de barriga e tudo mais. E com isso tudo eu vou me comportar. Então, vou trazer um exemplo básico. Primeiro, percebo que estou em congestionamento, está chegando a hora, eu vou chegar atrasado, no meu emprego. Aí eu penso assim, que problemão.
eu vou chegar atrasado e serei demitido. Eu tenho tantas coisas para comprar, eu tenho tantas coisas para fazer e ser demitido nesse momento da minha vida será muito ruim. Eu tenho muita conta para pagar e etc. Esse pensamento virá, olha só, agora estamos na terceira questão, no terceiro item. O terceiro item é o sentimento. Então eu vou ficar com medo, eu vou ficar com raiva daquele congestionamento, eu vou ficar ansioso. Meu nível de estresse vai subir. E 4 é o meu comportamento. O que eu vou fazer? Vou buzinar. Ou eu vou andar colado, ou eu vou ficar preocupado, batendo no volante, enfim, fazendo alguma coisa que pode até piorar a situação. Então decore isso. Primeiro pensamento, primeiro a situação. Da situação vem a interpretação da situação, que é o pensamento. Do pensamento temos o sentimento ou a emoção. Da emoção, ela vai gerar o que em nós? Aí o comportamento. Ok? Então, de uma situação até o comportamento da pessoa, temos aí um bom espaço. Perceba que o modo como nós pensamos determina o modo como nós nos sentimos. Sempre. Então, muitas vezes a situação é aquela e pronto, e ponto. O problema se dá quando você interpreta aquilo como algo ameaçador, como algo que vai te trazer um prejuízo muito grande. Então, o teu corpo vai se comportar como tal. Você vai ficar ansioso. E daí, isso me leva ao componente químico e fisiológico que traz ansiedade. E você vai ver que o ser humano, Deus fez o ser humano perfeitamente. E ele desenvolveu um mecanismo de defesa muito importante para o ser humano. E o nome é adrenalina. Então eu convido você, professor, a visitar os sites lá na internet, eu coloquei umas referências para você, ou até mesmo Wikipédia. Digite adrenalina para você saber o que é. Você vai entender que ela é o quê? É um hormônio que ela é desencadeada em situações de perigo real ou imaginário. O que é um perigo real? É quando eu estou em determinado momento e apresenta-se um perigo num presente. Por exemplo, vem um assaltante e está na minha frente. Eu fico assustado. Isso é um perigo real. Diferente do perigo imaginário. O que é o perigo imaginário? É eu pensar que estou nessa situação e alguma coisa ruim vai acontecer. É como se eu predizesse o futuro. Você vai ver que pessoas ansiosas geralmente pensam sobre o futuro e pensam que é um futuro muito ruim. E esse é o maior problema delas. Primeiro, porque elas não sabem o futuro, não nos cabe a nós saber o futuro. E sempre que elas pensam no futuro, geralmente pensam que será bem ruim. Vamos lá, adrenalina. Então, os nossos órgãos sensoriais, visão, tato, audição, captam um estímulo. Eu interpreto isso, vem uma mensagem para a suprarrenal e ela libera a adrenalina. A adrenalina, então, ela vai agir primeiramente onde? No coração. Então, nosso coração vai palpitar, vai aumentar a frequência cardiorrespiratória. Por quê? Porque eu preciso de sangue em todas as extremidades do meu corpo. Então, haverá com essa maior frequência, vai acontecer também, às vezes, um calorão, outras situações, como posso dizer, sinais que eu percebo no corpo. A adrenalina é feita para proteger você, como eu já falei. Então, o coração palpita, ele aumenta a carga dele. Por quê? Porque eu preciso lutar, enfrentar aquela situação ou fugir. É o mecanismo de Deus para a proteção do ser humano. Ok? Imagina você se encontra numa situação em que que oferece algum perigo e você fica simplesmente relaxado, não tem reação, às vezes não corre e tudo mais. Seria muito ruim. Então, até quando acontece algo e você desmaia, aí está o mecanismo também da adrenalina, mas isso por outros viés que um dia eu posso explicar para você. Enfim, não acontece só a palpitação do coração, aumenta a minha frequência cardiorrespiratória. Então, meu pulmão aumenta de frequência também. Por quê? Porque eu preciso de mais oxigênio para o meu corpo todo. Então, eu fico respirando. Se eu fico respirando ofegantemente por muito tempo, eu posso superoxigenar o cérebro e o que acontece? Às vezes eu vejo tudo escuro, às vezes pode me dar uma tontura e tudo mais. Daí, quando chega nesse estágio, muitas pessoas pensam que é um transtorno de pânico ou síndrome de pânico e etc.
Mas nem vamos chegar aí. A adrenalina, então, ela trabalha como um vaso dilatador internamente. Ela prepara o teu corpo para essa reação, ok? Seja uma reação positiva, como não. Até aí, tudo bem. É normal o ser humano experimentar esses momentos de ansiedade. É de Deus. Isso faz parte da natureza desse corpo humano, experimentar essas reações. O problema está quando repetidamente ela pensa sobre o futuro como esse algo ameaçador. Eu coloquei ali, né, até o texto da nossa lição, ela fala muito sobre ansiedade antecipatória. O que seria ansiedade antecipatória? Você antecipa um momento, você pensa num futuro como algo ameaçador. E esse é o problema maior. Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma característica interessante, que ele pensa em probabilidades, não pensa em como probabilidades. Ele às vezes define que o que ele pensou é real e vai acontecer. E às vezes não acontece. Por exemplo, um dia eu estava atrasado para chegar no meu emprego e eu pensei o seguinte: olha, vou ter algum problema sobre isso. Porém, na viagem eu pensei, olha, não adianta ficar preocupado. Por quê? Porque a preocupação não vai resolver nada nesse momento. Não vai me fazer chegar mais cedo, não vai me impedir de chegar tarde. Então, a gente tem que aceitar algumas coisas, simplesmente assim. E falar, Senhor, está nas tuas mãos o meu emprego. E o que você tem que fazer? Descansar. Não tem outra opção. Cheguei naquele local e descobri que outras pessoas estavam mais atrasadas do que eu. Né? E que eu não teria como entrar naquele local se chegasse no horário. Está aí uma prova de que não adiantaria eu ter me preocupado, ter despendido tanta energia para chegar nesse local, né, e não ter ninguém. Enfim, claro que eu não vou ter por hábito chegar atrasado nos meus compromissos, porém você percebeu que se preocupar não traz nada, né, de relevante para nós. Só atrapalha, porque eu poderia chegar ou calmo ou poderia chegar super estressado. Coração a mil, chegando, e muitas vezes quando a gente está ansioso, quando a gente está com aquele estresse, quando a gente está com o olho arregalado, tal, chega naquele local, a gente pode falar coisa que não deve. No momento do calor da discussão, o que é? Momento de adrenalina. E no calor da discussão a gente faz muita besteira e talvez vocês saibam disso. Bom, dependendo da ansiedade, da intensidade, se você tem pensamentos sobre um futuro ameaçador, você fará de tudo para evitar a concretização disso que você pensou. Então é uma pessoa, imagine alguém com extintor na mão. Às vezes o fogo nem começou ainda, ela já está lá querendo apagar. Essa é a típica pessoa ansiosa. Ela se prepara sempre para o pior, sempre para o ruim. E isso tira a paz dela. Uma pessoa desse tipo, ela precisa fazer algumas coisas, que eu já vou explicar para você, que é a parte final, né? Para a pessoa que tem ansiedade antecipatória, o sofrimento é constante. Imagina você viver constantemente pensando que algo ruim vai acontecer, que haverá uma crise, que os preços vão aumentar, que você vai ficar sem dinheiro para pagar uma conta. Como é que uma pessoa vai dormir se ela ficar pensando nesses problemas? Ela não dorme, ela não descansa direito. Então, vou trazer para você, a Bíblia ela traz o segredo para isso. Mas não é somente uma questão espiritual, é também uma questão, vamos dizer, filosófica. Você tem que vigiar nos teus pensamentos. Eu já vou explicar para você. Logo, as dificuldades para dormir e a angústia serão sempre presentes. Sua saúde ficará debilitada. Uma pessoa ansiosa ou pessoa que tem um pavio curto, essa tem sérios problemas de saúde no decorrer do tempo. E agora, o último tópico que eu trago para você, como subsídio, é o que a gente pode fazer para não desenvolver a ansiedade antecipatória, ou a gente antecipar coisas ruins. Primeira coisa, e a Bíblia, ela é muito... Bom, Deus foi muito sábio, né? Escrever a Bíblia, ela nos traz algumas respostas bastante interessantes. Eu quero trazer algumas outras antes, depois a gente vai para a Palavra de Deus. Primeiro, comece a perceber quando você está tendo esse tipo de pensamento. Imagine qualquer situação da tua vida,
em qualquer momento, quando você perceber que teu corpo está mudando, que você está ficando ofegante, que você está começando a ficar um pouco mais alterado, pense o seguinte, pense sobre o pensamento que você está tendo. Eu estou ansioso, eu estou alterado, por quê? Será que isso que eu estou pensando vai se realizar? Quais são as evidências que provam que haverá uma crise, que vai acontecer tudo isso? Mas pense também nas evidências que não afirmam essa tua afirmativa. Por exemplo, que evidências que eu tenho de que o país não vai ficar tão ruim? De que eu vou manter o meu emprego? De que as coisas não vão aumentar tanto? Que evidências que eu tenho que será também um bom tempo no futuro? É isso que você tem que pensar. Não fique parado ou pensando muito em coisas negativas, mas pense nessas outras hipóteses também. Segundo, respire fundo. Quando você está no dia a dia ansioso, estressado, o respirar te ajuda. Evita, ele oxigena o teu cérebro, o fluxo de pensamento ele melhora e a probabilidade de você fazer besteira ela diminui bastante. 3. Comece a questionar seus pensamentos. Eu tenho certeza de que esse futuro realmente vai acontecer? Quais são as evidências? O questionamento. 4. Algo que os cristãos, infelizmente, têm bastante dificuldade, que é cuidar do próprio físico. A atividade física, ela libera alguns hormônios de sensação de prazer, de reconstituição física, o que é muito bom. Além de emagrecer, te dá uma qualidade melhor de vida. Então, atividade física pode te ajudar também nesses momentos. Não só nesses momentos. Tenho certeza, a prática da atividade física deve ser uma constante na vida de todas as pessoas. E 5, procure trocar seus pensamentos negativos por pensamentos positivos. E olha que interessante, imagine você está preocupado com algo, sei lá, alguém que era para chegar no horário e não está chegando. E daí a gente já pensa em violência, que algo ruim aconteceu. Que tal trocar por outros pensamentos? E agora vem a palavra de Deus, que nesses momentos você pode decorar alguns versículos e meditar sobre eles. Um deles, o que eu acho muito legal, muito bom, é o de 1 Pedro 5 e 7, que é o textuário da lição, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mais abaixo, na própria lição, nós temos o texto de Mateus 6, 25 e 34, do 25 ao 34, que fala assim, não andeis ansiosos, olhai para as aves do céu e etc, etc. Você pode ler ali depois. Não ande ansioso pelo que você tem que vestir. Por quê? Porque a ansiedade, ela não te traz. A ansiedade antecipatória, seja ela como for, você não tem controle sobre o futuro. E algumas pessoas acham que tem o controle. E a Bíblia é muito clara. Você não sabe se você está aqui, se daqui a algum minuto eu estarei vivo. Eu não sei se eu estarei vivo quando você assistir isso aqui. Isso está nas mãos do Senhor. Então não adianta eu ficar preocupado, pré-ocupado. Olha a palavra. Eu estar ocupado com algo antes, pré. Assim, muitas vezes aquilo que eu penso, a minha preocupação, eu perco o presente e aquilo que eu penso não se resolveu ou não aconteceu. Logo, eu perco o meu presente e perco o futuro próximo. Por quê? Porque eu sempre fico com a ideia de que eu sei sobre o futuro, que ele vai acontecer desse modo e geralmente um modo negativo, o que não é real. Então, a palavra de Deus, dá uma olhadinha, convido vocês a meditarem naquela agenda de leitura, que ela é muito importante. E um versículo que eu acho muito legal está lá em Provérbios 12 e 25, que diz o seguinte, olha o que a Bíblia antiga, mais de 4.000 anos já tinha dito isso. Os lábios, 25, a ansiedade do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. E, enfim, diversos versículos que você pode decorar no momento de ansiedade e meditar sobre. Se você faz isso, isso vai aumentar a tua fé, você vai desenvolver os frutos do Espírito, e um dos frutos do Espírito, o que eu considero, talvez, o que fecha com chave de ouro é o quê? Domínio próprio. Domínio próprio tem a ver com o quê? Vigiar, pensar sobre os próprios pensamentos e refletir antes de agir. Isso é domínio próprio. E, então, apegue-se às promessas bíblicas. Estou passando por uma crise? Amém?
A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E talvez essa crise vai te abrir oportunidades, vai te abrir esperanças que que de outra forma você não desenvolveria. Então a crise tem as suas funções bastante positivas também. Outras promessas bíblicas, o Deus de paz o guardará e etc. Diversas outras que você pode ler aí na palavra de Deus. E claro, eu coloquei sete atitudes para você não desenvolver ansiedade antecipatória. E a última, e não menos importante, desculpe o clichê, ore e medite na palavra de Deus. E sempre. A oração faz você evitar fazer besteira. Porque o que acontece? Há uma situação e há um comportamento. A oração vai te dar tempo de você refletir sobre o teu próprio pensamento. Além de te dar tempo de entender qual é a vontade de Deus para você naquele momento, naquela situação. Eu espero ter te ajudado. Você pode fazer os comentários que você quiser, que na medida do possível eu vou respondê-lo. Ok? Foi um prazer estar com você, que Deus te abençoe e uma boa aula. E parabéns, professor, por estar assistindo esse vídeo, se preparando e tudo mais. Uma boa aula para você, que Deus te abençoe.